Mas, gente, é uma alegria voltar aqui à igreja de vocês e numa série dessa, onde a gente, fazendo a campanha de Natal e com dizer, quem ama se envolve. E a igreja se envolveu, alguns meses atrás, com aquilo que a gente faz lá no Vale do Ribeira. E vocês mandaram algumas cestas básicas para nós e nós atendemos muitas famílias. Na verdade, a demanda que nós temos é muito grande. E eu vim mostrar para você aonde chegou o seu apoio. O que eu vou mostrar para vocês foi uma surpresa para mim. Porque nós temos um projeto social onde nós atendemos algumas crianças e a surpresa para mim já foi porque eu estava lá e 5, 6 crianças de 8, 9 anos vieram até mim pedir que eu ajudasse um amigo deles da escola. E o que tocou muito o meu coração foi o fato de eu perguntar assim, mas por que vocês querem ajudar o amigo de vocês da escola? E eles disseram assim, porque é isso que nós temos aprendido aqui. Crianças da comunidade, que se sentiram incomodadas por ver uma situação complicada de um amiguinho deles. E eu queria mostrar para vocês o filme. A história do Cauã. E quando você vê ali a cesta básica, é a cesta básica que saiu dessa igreja para atender aquela família que está lá. Cauã, vamos conversar com a mãe para você ir para a ONG? E aí você pode ir ficar lá junto com seus amigos lá estudando e fazendo tudo aquilo que eles fazem. Tá? Vamos conversar com ela? E aí você dá um pulo lá, a gente faz sua matrícula. Vocês estudam com ele? E ele é legal na escola? É? É? Mas é mesmo? Dá pra levar ele pra ONG? Ele não vai aprontar lá não? Não dá. E eles, Cauã, são legais na escola? Ou eles te perturbam muito? Dá bem, hein? Dá bem. Mas eles gostam de você, viu, Cauã? Porque eles chegaram lá pra mim, pediram pra falar comigo pra ajudar você. Então aqui você tem uns amiguinhos legais aí, que gostam de você. Tá? Então ele teve o AVC há 3 anos. E ele está assim uns 3 anos. Então o gasto maior é fralda, leite, alimento e remédio. Tem mais alguma coisa, Cauã? Não. É isso? Acho que é. Eu tenho que perguntar com ela. Mas é ela que cuida disso. Não, tá certo. Precisa perguntar para ela mesmo. Tá bom. Então a gente vai te entregar o que a gente trouxe e aí a gente vai te esperar lá na ONG. Mas tu diz comigo, daí. Ó, pergunta para a diretora. Se quiser, eu não seja de mas fala direitinho com sua mãe, porque eu conheço a sua mãe, eu sei que ela queria que você fosse. Mas aí alguma coisa aconteceu que não deu pra você ir, né? Ele já está há 3 anos assim. Talvez porque você ajuda ela aqui em casa, é isso? Então você conversa com ela, tá bom? Pra gente poder ir. Se você quiser ir amanhã, você pode ir, tá bom? Se sua mãe ficar aqui e falar que você pode ir, você já pode ir. Você vai ficar com essa primeira vez, seus colegas, tá bom? Pra você conhecer. E aí lá a gente conversa.
Tá certo? Então, gente, vamos lá. Seu Aparício, a gente trouxe um pouquinho daquilo que a gente podia para ajudar. Essa é a cesta de vocês. Põe no leite, tá, Cauã? Esse. Pra você, pro seu pai, pra sua mãe. Tá bom? Vejam que vai passar o fogão e ele está todo apagado. Provavelmente ele não tinha nem tomado café e almoçado para ir para a escola. Aumenta um pouco que ele vai falar uma coisa. Só me perdoe pela bagunça. Como que é? Isso? Perdoe pela bagunça. Você não tem que pedir perdão não, cara. Você tá aqui ajudando seu pai e sua mãe nessa idade que você tem. E a gente que pede perdão por não poder ajudar mais agora você nesse instante. Mas você sabe que seus amigos gostam muito de você, viu? E se você for lá pra ONG, a gente vai gostar muito de cuidar de você lá. Tá bom? Isso tem a ver com misericórdia. Cauã, com aquela idade, ele cuidava do pai e ficava arrumando a casa. Por isso que ele pediu desculpas para a gente. Garoto de 9 anos, que vive em condições como ele vive. E no dia seguinte ele foi na ONG e a gente pôde inscrevê-lo. Eu conversando com a mãe, como é que o pai ia ficar. E de uma forma espantada, como ela me disse, ela falou que para ele vir para a ONG, ele ia ter que conversar com um parente que mora embaixo do morro. E ela pega esse homem, põe nas costas, uma mulher põe ele nas costas e desce todo o morro para deixar ele na casa de um parente para ela poder ir trabalhar. E depois ela volta, põe ele em cima do ombro e sobe o morro no horário quando ela chegar. Misericórdia. E graças a Deus pela vida de vocês, porque ele pôde ser atendido. Só que a nossa realidade é que nós temos centenas de Cauã esperando ser atendidos. E eu queria incentivar vocês a investirem mesmo em misericórdia e graça, atendendo aqueles que precisam e fazendo diferença na vida das pessoas que necessitam. Então, eu queria agradecer, igreja, pelo que fez por nós e pelo que fizeram pela vida do Cauã. Ele está na ONG e agora ele está passando um tempo com a gente. E a gente está buscando mantenedores para o Cauã para o ano que vem. E se você quiser e tiver condições de investir R$60 por mês durante o ano todo na vida do Cauã, você pode falar comigo. Isso não cobre o custo dele na nossa instituição, mas já vai ajudar bastante a gente atender não só ele, mas quase 190 crianças que nós temos lá. Então você pode fazer isso por nós. Amém? Mas eu trouxe um outro filme aqui, bem rápido, que é de uma senhora que é nossa aluna na área de alfabetização. E você vai ver ela contar a história do trabalho dela, o quanto ela ganha e o que ela fez para poder vir assistir a aula de alfabetização lá no projeto. Pode passar.
das nossas alunas. E nós vamos acompanhar ela até a casa dela. Agora. Nós vamos sair agora da UNE. A senhora está gostando das aulas? Estou gostando muito. Tá aprendendo? Sim. Vai ajudar a senhora? Vai ajudar muito. Porque olha, tem me ajudado pra caramba já. Tem feito bem coisinha já, por causa que eu não sabia, né, nem voltar dinheiro, essas coisas sem ter conta, né? Então meio embaraçado, né? Dificuldade das palavras também, né? A gente não acerta, assim, separar o que é correto, o que está certo. Tá bem. E agora está aprendendo? Tá, bem gostoso. Está valendo a pena mesmo trabalhando o dia todo. Hoje mesmo fui trabalhar lá embaixo a pé, lá para fazer a Santa Rita. E vim rapidinho, falei, vou tomar banho. E eu fui ali dentro do mercado e comprar um chinelo, não aguentava nem calçar o sapato, mas estava doendo meu pé, mas falei, vou para a escola, não quero faltar. Falei para as crianças, estou cansado, mas vale a pena vir. Vale a pena para estudar. Sim. Isso é muito bacana para a gente, né? Quando a senhora fala lá na fazenda, quantos quilômetros são? Ah, nós saímos de lá de casa, era 7 horas, nós chegamos lá 8 horas. Então, andando a pé, né? Nós estávamos andando a pé, eu fui por dia trabalhar pro meu compadre lá, amarrar o tomate dele. Quanto sai o dia? Sai R$40 o dia. Que a senhora ganha? É. R$40 para trabalhar 10 a 12 horas por dia. Uns 6, 7 quilômetros? É perto de onde esse lugar? Fazendo Santa Rita ali embaixo, para lá da usina. E não tem serviço todo dia. Passa uns 5 quilômetros. Dá. Tá bom. Então assim, a gente vai acompanhar ela agora e como ela tá assim, com dor nos pés, ela comprou até um chinelo para poder vir, nós vamos levar ela de carro, ao invés de ir a pé com ela, tá bom? Vocês vão acompanhar a gente. Isso aí é a Avenida Paulista, de onde eu tô, gente. A senhora sempre trabalhou no tomate? Sempre trabalhei. Quantos filhos tem? Eu tenho 5. 5 e algum deles está trabalhando no tomate também? Mas daí eu cuido da neta também. A senhora Eu tenho cuida da duas, neta eu tenho também? 2 netinhas. E vai nascer mais neta ainda. Eu tenho 37 anos, vou ter 3 netos. 37 anos ela tem. 3 netos. Para vocês terem uma ideia de como é o caminho que ela faz, eu vou apagar as lanternas do carro agora. Esse é o caminho que ela faz. Então ela tem que usar a lanterna. E ela vem para estudar, poder gente. voltar para casa, também para poder ir. Aí dentro? É. Tá bom. A senhora vai descer. A senhora liga a lanterninha. Dona Maria, eu queria agradecer a senhora por a senhora acreditar naquilo que a gente faz e a senhora participar lá com a gente. Por causa de gente igual a senhora que a gente está aqui para poder ajudar, tá bom? Muito contente e satisfeito. Eu fico até triste se um dia chegar a parar.
para as 10, eu deixei a Dona Maria em casa. Ela anda mais uns 4 quilômetros. Ela volta no escuro ou com a lanterna. E ela fala que ela andou 6 ou 7 quilômetros para ir trabalhar. Trabalhou o dia inteiro na roça, como vocês ouviram. Ela disse que ganhou R$40. Ela voltou e já com um valor tão pequenininho, ela ainda comprou um chinelo, que ela não tinha chinelo, que ela não aguentava calçar o calçado dela para ir para onde assistir aula. Então eu vim filmar e vim trazê-la de carro em casa por causa disso. O valor que as pessoas dão para aquilo que está sendo feito é algo impressionante. Esse é um pouquinho daquilo que a gente faz atendendo a comunidades carentes. Nós temos 28 alunos que estão na base, na sede do projeto, estudando com a gente. Nós temos 189 pessoas como ela na lista de espera, para poder aprender a ler e escrever. E querem fazer isso. Então orem, porque para nós é um grande desafio. Além de nós precisarmos também de gente para apadrinhar a Dona Maria e outras Donas Marias que nós temos, e seu José, nós temos o desafio de pregar para esse povo e fazê-los entender o amor de Deus. Amém? Misericórdia é aquilo que vocês exercitam quando vocês olham para pessoas como essa e olham para uma região dessa que nós estamos. Então eu sou grato a vocês pela misericórdia que vocês têm demonstrado. Continue orando, continue intercedendo, continue investindo, porque todo investimento do reino de Deus não é em vão para nós. Amém? Nós vamos pregar. Eu vou ser bem rápido no que eu vou falar. Cadê o Tony? Tony, já vem para cá que eu vou ler, você vai orar, e daí eu já vou começar a falar. O texto está aí, ó. Cadê o versículo? Êxodo 4. Vai aparecer na tela? Gente, esse texto é tremendo. Esse texto, se nós entendermos, ele resolve todo o problema da igreja. É um texto que tem uma riqueza imensa, se nós meditarmos nele. E ele é muito importante para a nossa edificação e principalmente para o desenvolvimento da misericórdia, da graça e principalmente do envolvimento que nós devemos ter com o Senhor e com o reino de Deus. Juízes 4, Êxodo 4, versículo 2 diz o quê? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? E ele respondeu ele: uma vara. Entenderam? Esse texto é rico demais, gente. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara. Ele respondeu. Nós vamos meditar nesse texto. O Tony vai orar agora para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. E a minha oração é que você possa, ao término dessa palavra, você possa olhar para aquilo que foi dito e confrontar a sua vida com aquilo que a palavra de Deus nos fala para fazer. Querido Deus, nós temos diversos sonhos. E um deles é que o Senhor nos acorde e nos desperte para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Ajude-nos, Pai, a olhar, a ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua voz através da Tua palavra.
Use, Pai, o teu servo aqui para que possamos ser sacudidos, balançados pelo teu Espírito Santo e que a palavra penetre os nossos corações e que a gente não volte para casa do mesmo jeito que nós entramos aqui. Ajude-nos, Pai, a nossa mente a ser renovada e que o Senhor nos traga consciência, Pai, da emergência da tua missão neste mundo. Ajude-nos a vivermos em missão aqui, no vale e em qualquer lugar que o Senhor nos chamar. Fale conosco, nós queremos ouvir a sua voz. E Pai, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. O que é que você tem na mão? A gente vai meditar em cima disso. O que é que você tem na mão? Se nós olharmos para o texto e lermos ele por completo, nós vamos ver que Deus se manifesta a Moisés no episódio aí da sarça ardente, que saía fogo, mas ela não era consumida. E na realidade ali ele estava meio querendo, Deus estava dando uma responsabilidade grande para ele, mas ele estava querendo meio que fugir daquilo que ele teria que fazer, dessa convocação de Deus para ele, para que ele pudesse libertar o povo lá no Egito. E Deus falou com ele algumas vezes, tal, e dessa vez Deus foi mais direto e incisivo. E ele pergunta para ele: o que é que você tem nas mãos? Interessante que Deus faz uma pergunta simples e clara, que na realidade precisa ter também uma resposta que seja simples e clara. E ele respondeu: uma vara. Um diálogo simples e claro. Pergunta simples e clara com uma resposta também simples e clara. Mas parece que nós muitas vezes hoje nós não entendemos os questionamentos de Deus como nós deveríamos entender na realidade. E parece que assim, desde o início lá, a gente tem distorcido os questionamentos de Deus para a nossa vida. Aquilo que Deus quer para nós. Se nós olharmos lá no Éden, Deus começa pelo lado positivo, mostrando toda aquela beleza, formosura, tudo aquilo que ia acontecer. E só no final Deus fala para Adão e Eva: olha, só tem aí uma árvore que vocês não vão ter acesso. Mas Satanás, quando ele se apresenta, ele se apresenta já do lado negativo, falando com eles. E ele se apresenta e diz assim: não foi assim que Deus lhe disse, não comerás? Veja a diferença como foi feito. Deus mostra todo o lado positivo ali do jardim do Éden para eles. Satanás vem pelo lado negativo. E parece que desde aí o homem tem distorcido os questionamentos de Deus e os desafios que Deus tem para as nossas vidas. Ou nós entendemos o questionamento de Deus de forma errada. E a pergunta para mim e para você hoje, crente em Cristo Jesus nessa noite, é: o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Você ficar longe de casa todo o tempo, assim como eu fico, tem alguns privilégios. Alguns privilégios que eu tenho é de poder passar por algumas igrejas. Encarar uma realidade como essa no meu dia a dia de trabalho, onde você tem um garoto necessitado que não tinha o que comer, 1h30 da tarde, que não tomou café da manhã e não ia almoçar. Como você tem uma senhora daquela que vai trabalhar encarando uma diária de R$40 o dia e ela vira para mim e diz assim: eu ainda fui comprar um chinelo, porque eu não tenho chinelo para poder vir assistir aula. E eu não tenho o que fazer. E aí eu olho para a igreja hoje e vejo algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você aqui, que você possa se avaliar, dentro da questão de nós nos envolvermos. O primeiro grupo que eu vejo dentro das nossas igrejas, e esse eu tenho visto ao longo do tempo, é um grupo que eu
chamo ele dos grupos dos murmuradores. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Como é que é? O que é que você... Sabe como o murmurador entende? É interessante, porque ele coloca no meio dessa frase uma palavrinha com 3 letras e um acento. E ele muda essa frase e ela fica assim: o que é que você não tem nas mãos? Olha que interessante. Uma palavrinha, gente, muda tudo. E talvez hoje nós tenhamos gente aqui que faz parte desse grupo. Gente que na realidade está brigada com Deus. Brigada com o mundo, com a sociedade, com a família e até mesmo com a igreja. Por aquilo que não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Vocês já viram, conhece assim, gente que é meio assim azeda por aquilo que não possui? Já viram isso? Ou sou só eu? Alguém já viu? Já viu? Parece que muitas vezes Satanás coloca um espelho na frente dessas pessoas e elas não conseguem enxergar e ver mais a graça e a misericórdia de Deus a favor delas. Elas só olham e veem a sua incompetência, a sua falta de jeito, falta de fé. Gente azeda, amargurada por dentro por aquilo que não possui. Gente que na realidade é brigada porque nasceu na família X e não nasceu na família Y. Gente brava porque nasceu e mora na Vila dos Remédios, mas agora não queria ir morar e nascer em Apiaí. Gente que chora porque nasceu no Brasil e não nasceu nos Estados Unidos. E parece que a coisa funciona um pouco assim. Você diz assim: olha, nós vamos ter um curso aqui na igreja para abençoar a vida de muita gente. Você fala com aquele entusiasmo e eu vejo que o pastor é um entusiasta para fazer as coisas. E a pessoa diz assim: não sei, não posso, não tenho tempo. E daqui a pouco você chega assim: gente, nós vamos ter uma programação para ajudar, a gente vai auxiliar a transformação de vida de pessoas e tal. E ele diz assim: não sei, não posso, não tenho tempo. Já viram gente assim? E parece que a coisa é assim. E quando essa pessoa começa a ficar de lado, muitas vezes porque ela não sabe, ela não pode e ela não tem tempo, a gente convida outra pessoa. Aí ela pega e diz assim: está vendo? Ninguém se lembra mais de mim. Não é assim? Não é assim, gente? A vida, gente, é muito curta. E a gente não pode ficar preocupado com aquilo que a gente não tem. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem. E Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos deu. Quando o pastor fala da administração do dinheiro aqui, é uma verdade. E isso tem que ser levado para todas as esferas da nossa vida como crentes em Cristo Jesus. O que é que você tem? A gente não deve ficar preocupado com aquilo que a gente não tem nas mãos, não. Às vezes eu vejo uns irmãos assim, é interessante assim, meio azedo, que ele parece um pitbull, sabe? Já viu o irmão pitbull? E às vezes eu vou nas igrejas pegar de manhã e eu chego cedo, né? Para pregar nas igrejas, assim, aí eu já vou olhando a turma quando chega na igreja. E aí você cumprimenta assim, com aquele ânimo, paz do Senhor, meu irmão. E ele vira assim: só se for para você, para mim não. Aí ele olha e diz assim: de tarde nós chegamos, encontramos aquele irmão de novo e falamos com ele, e ele mostra os dentes assim, parece o cachorro, pronto para atacar.
Meus irmãos, gente questionando a Deus por tudo. Por que a melancia é tão grande num pé tão pequeno e a jabuticaba é tão pequena num pé tão grande, né? Já viram isso? Gente azeda, amargurada por aquilo que não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Mas tem outro grupo, gente. Tem outro grupo que eu vejo nas igrejas, que entende o questionamento de Deus de uma forma errada. E esse grupo eu chamo do grupo dos sonhadores. Esse tem, gente. E esse é o meu predileto de ver. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você... Sabe como o sonhador entende? O que é que você gostaria de ter nas mãos? Olha. Esse é aquele lá que diz assim: ah, como eu gostaria. Gente, eu não sou contra o sonho não, viu? Eu acho que o sonho é para a vida aquilo que o sangue é para o corpo. Só que a gente não pode basear a nossa vida num sonho, não. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Já viu gente que diz assim: ah, como eu gostaria de pregar como o pastor Manu. Ah, como eu gostaria de cantar que nem aquele irmão ali. Ah, como eu gostaria de tocar como fulano de tal. E ele vai assim: e o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Morreu, ganhou um caixão 0 quilômetro, vai para debaixo da terra. Acabou. Ficou lá. E meu irmão, a pergunta de Deus para mim e para você, o que é que você tem? E não o que é que você gostaria de ter nas mãos. Quando eu cheguei nessa região aqui, eu vim de um outro projeto missionário, e lá nós tínhamos uma caminhonete cabine dupla, onde eu rodava o interior, e ela era de grande valia para mim. E a primeira coisa, quando eu desci do ônibus lá, eu olhei e eu lembrei da caminhonete. Porque a hora que você sai da rodoviária, você não tem ônibus para os bairros. E você tem que fazer a pé. Ou de cavalo, ou de bicicleta, ou de moto, ou de alguma coisa. E eu lembrei: Senhor, se eu tivesse aquela caminhonete. Só que eu entendi uma coisa. Eu disse: Senhor, hoje, o que eu tenho nas mãos são as minhas 2 pernas. E se o Senhor quiser mudar a realidade dessa região, o Senhor vai ter que começar com as minhas 2 pernas. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você, e não o que é que você gostaria de ter nas mãos. Mas tem um outro grupo, gente. Você está feliz porque não se viu ainda nesses 2 grupos, né? Mas se Deus quiser, você vai se ver em um, hein? Esse grupo eu chamo dos calculistas. Esse é bom, gente. E lá no campo missionário a gente sofre muito com esse grupo que está aqui. E ele é sutil naquilo que ele faz. Questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você... Sabe como o calculista entende isso? O que é que você tem de sobra nas mãos? Gente, porque se o sistema que a gente vive é capitalista e não capitalista, então tem gente assim dentro da igreja. Gente que gosta de oferecer para o Senhor a sobra. Gente que gosta de oferecer para o Senhor o resto. Quase que esmolando para Deus, ou muitas vezes a gente quer negociar com Deus.
Não, eu ouvi o pastor dizer que se eu der eu vou receber, e o ouro está ruim, o dólar baixou, a aplicação não dá por causa do imposto de renda, e se eu der eu vou receber tantas vezes mais, e eu vou acreditar e vou por aí. Questionamento de Deus para mim e para você: o que é que você? E não o que é que você tem de sobra nas mãos. Seminário de Jesus, numa versão revista e atualizada por mim mesmo. Olhando aquela viúva pobre, quando foi dizimar. Chegou lá o homem comerciante, rico, cheio da bufunfa, chegou lá no gasofilácio e estufou o gasofilácio. Chegou o outro em seguida dele também, cheio da grana, muita condição, foi lá e quase que acabou com o espaço que tinha. E aí Jesus está olhando, aparece lá uma viúva pobre, miserável, põe lá 2 moedinhas, o equivalente a 15 centavos hoje, gente. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, essa mulher deu mais do que todo mundo. Mas Pedro era Pedro, né? Com certeza Pedro deve ter olhado e disse assim: Jesus está variando, né? Como é que a mulher pobre, sem nada, vai dar mais do que todo mundo? Gente, Deus não está preocupado com o valor do cheque, não. Cadê o tesoureiro da igreja? Ué, cadê o tesoureiro da igreja? Sumiu? É, irmã? Ela está preocupada com o cheque, não está, não, irmã? Ainda mais chegando no fim do ano, né? Ela está preocupada. Mas Deus não, gente. Porque a conta de Deus é diferente para nós. Deus não está preocupado com o valor do cheque. Ela, como tesoureira, ela está. Porque ela tem que pagar as contas de tudo aquilo que é feito. A gente tem que entender, gente, que para Deus o valor é relativo. Mas o significado do compromisso que eu e você assumimos com aquilo que Ele deu nas nossas mãos para nós sermos mordomos, esse sem dúvida alguma para Ele é absoluto. E o questionamento de Deus para mim e para você, inclusive na parte financeira, é o que é que você, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. 15 centavos compra um pãozinho aqui na Vila dos Remédios? Não compra. E, gente, eu vivo isso lá onde eu estou, e eu sei que, sem dúvida alguma, para quem tem muito, um pãozinho não representa nada. Mas para quem não tem nada, gente, um pãozinho é tudo. E o Cauã que o diga. Às vezes a turma liga para ir nas igrejas pregar e diz assim: nós estamos em campanha de missões. 6 meses lá de campanha de missões, e fala no culto, fala na escola bíblica dominical, e fala no momento missionário, e fala aqui, fala ali. E aí chega no dia, ele vai lá e... R$20. Glória a Deus pelos R$20. Só que aí acaba o culto mais cedo, ele sai, vai para a pizzaria e gasta 150. E Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você tem, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. Ou às vezes a coisa é assim, oração, que tem gente que faz: Senhor, esse mês não vai nada porque não sobrou nada. Não é assim? Gente, a sobra nossa é só nossa. Pega a sua sobra em vista. Vai no shopping, vai no encontro de mulheres, os homens vão fazer, já guarda uns trocos aí que daqui a pouco o pastor Manu vai fazer um encontro de homens. Vocês vão poder investir. Vai aonde você quiser, saia com a sua família, passeie com a sua sobra, porque ela é só sua. E Deus não vai fazer a obra dele com a nossa sobra não, gente.
Porque o questionamento dele para mim e para você, o que é que você, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. Mas tem mais um grupo, gente. E esse também é bom. É o grupo que eu chamo dos futuristas. Já viram esse tipo de gente na igreja? Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você sabe como o futurista entende? O que é que você terá nas mãos? Olha, esse é bom. Já viu aquele cara que funciona assim? Ah, Senhor, quando eu acabar a faculdade. Senhor, quando eu terminar minha pós-graduação. Deus, quando eu terminar a reforma da minha casa, pode esperar que eu vou vir para a igreja e arrebentar a boca do balão. Senhor, culto do dia 31 de dezembro, me aguarde. Eu vou chegar na igreja 9h30, 9:20, vou entrar com o pé direito, e daí para frente eu vou fazer tudo aquilo que eu nunca fiz na minha vida. Aí ele chega no culto do dia 31 de dezembro, entra com o pé esquerdo, senta e ora assim, Senhor, espera até o acampamento de carnaval, por favor. Gente, quanto tempo nós temos mais de vida? Quanto tempo você vai viver mais? Sabe qual é a única certeza que nós temos aqui agora? É que essa, sem dúvida alguma, é a primeira noite que nós temos do fim das nossas vidas. Essa é a primeira noite do resto das nossas vidas. E quanto tempo mais nós vamos ter? E a pergunta de Deus para mim e para você, o que é que você, e não o que é que você terá nas mãos. Gente, a obra está para ser feita. A igreja dá as oportunidades. E por que a gente não se envolve com aquilo que é prioridade? Mas tem mais o último grupo. E esse grupo eu chamo o grupo dos saudosistas. Deus está perguntando para mim e para você, o que é que você... Sabe como o saudosista entende isso? O que é que você possuía nas mãos? Esse funciona assim. Há 20 anos atrás, na época do pastor fulano de tal. Quando eu não tinha problema no joelho. E aí ele vai assim. E morreu também. Ganhou também um caixão e foi. Gente, eu tenho um exemplo desse da minha avó. Minha família veio da Rússia. Tiveram no campo de concentração. Chegaram no Brasil, se converteram aqui. E de repente eu era garotinho, com 9, 10 anos. E eu vi minha avó com 78 anos, 79 anos, doente. Sem poder se levantar da cama. Na mocidade dela aqui no Brasil, ela trabalhou muito na igreja, com cultos ao ar livre, trabalhos em penitenciária, plantação de igrejas. Ela se envolveu bastante com todo o trabalho, e nessa idade ela chega acamada, sem poder se levantar, sair. Será que uma senhora dessa não podia viver do passado e de tudo aquilo que ela fez, gente? Não, gente. Minha avó na cama, doente, ela pediu para minha mãe, na época, aqueles tocadores de cassete, para ela ouvir algumas mensagens. E ela investia horas e horas em oração,
pedindo que deixasse de existir o comunismo na antiga União Soviética e que Deus abençoasse a gente. Porque aquela senhora doente no seu leito, na cama, ela entendeu o questionamento de Deus, gente. E o ministério da intercessão que ela tinha nas mãos fez a diferença e faz até hoje na vida de muita gente. E aí a gente chega agora nessa situação. Você está olhando para a minha cara assim, pedindo para mim ir embora logo. Não, não foi isso não. Você está dizendo assim, que legal, mas eu não tenho nada nas mãos não. E a minha pergunta é essa, será? Tem um versículo que diz, quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Vocês lembram uma passagem quando Jesus falou para os discípulos alimentar a multidão que estavam seguindo ele, e os discípulos estavam desesperados lá, querendo achar o Extra, o Pão de Açúcar, o Carrefour mais próximo para comprar comida para quase 20 mil pessoas, para atender. E aí aparece um garotinho, espertão, com um lanchinho, e ele tinha lá pães e peixes. 5 de um e 2 do outro. E aquele garotinho chegou para Jesus e disse, olha, o que eu tenho nas mãos é isso. Se o senhor quiser começar a alimentar toda essa multidão, vai ter que começar por aqui. E gente, ali, 5 mais 2 não era 7 não. 5 mais 2 alimentou uma multidão de quase 20 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque aquele garoto entendeu. E ele colocou diante do Senhor efetivamente aquilo que ele tinha. Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem na mão? E ele responde, uma vara. Mas o poder não estava na vara. E sim no Moisés, que entendeu o questionamento de Deus de forma certa e coerente. E a pergunta que passa durante tudo isso, vem até mim e a você hoje, é essa. O que é que você tem nas mãos? O que é que eu e você temos nas mãos? A misericórdia, o envolvimento, a obra missionária, ela passa por essa pergunta e por nós respondermos de acordo com aquilo que Deus quer que a gente responda. Quem tem filho aqui? Os filhos são herança do Senhor, não são? Quantos aqui já oraram dedicando a vida dos seus filhos para o campo missionário, ao invés de fazer uma boa faculdade e ganhar muito dinheiro? O que é que você está fazendo com a herança que Deus te deu? O que é que você tem nas mãos? Gente, olho para vocês, eu vejo assim, tantos talentos, tantos dons, tantas oportunidades, tantas condições. E como é que eu e você temos respondido ao Senhor? Será que nós temos feito como Moisés fez? Ou será que você se viu dentro de algum desses grupos? Para a gente viver misericórdia, para a gente se envolver com a obra do Senhor, acima de tudo, nós temos que responder o questionamento de Deus da forma como nós devemos responder e Ele quer. E hoje Ele pergunta para mim e para você, o que é que você tem nas mãos? Queria que você dobrasse a sua fronte nesse instante e que você se avaliasse à luz daquilo que foi dito, daquilo que Deus tem te dado, já te deu, e aquilo que a gente tem feito efetivamente com aquilo que Ele nos deu. Eu não sei se você se entende um futurista, um saudosista,
Eu não sei se você se entende em algum outro grupo que eu falei, mas para fazer diferença no mundo que espera com que a igreja se levante para fazer o que tem que fazer, nós temos que saber responder o questionamento de Deus. E a pergunta é: o que é que você tem nas mãos? Se você está orando, colocando diante do Senhor e se avaliando, quer que eu ore por você, fique em pé, que eu quero orar pela sua vida nesse instante. Há alguém, fique em pé, que eu quero orar nessa hora pela sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Há mais alguém, fique em pé. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém, fique em pé. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém, fique em pé. Graças a Deus. Há mais alguém, fique de pé, que eu quero orar pela sua vida nesse instante. Há mais alguém, graças a Deus. Fique em pé, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Queria convidar a pastora também vir à frente, depois que eu estiver orando. A irmã ora pelo rebanho que Deus colocou nas mãos dos irmãos. Há mais alguém? Fique em pé, que eu quero orar pela vida de vocês nessa hora. Graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. De uma maneira simples, Deus fala grandemente a Deus. Deus, obrigado porque o Teu Santo Espírito trabalha nas vidas das pessoas. Teu Santo Espírito, ó Deus, transforma e mexe com cada um de nós, ó Pai. E a nossa oração, ó Deus, nesse instante, é para que cada um que está de pé, ó Deus, realmente possa responder, Senhor, com o que tem nas mãos, para o Senhor, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, à luz daquilo que foi dito, onde, ó Pai, cada um se viu, cada um se analisou. Mas eu sei que Teu Santo Espírito fala. Eu sei que Teu Santo Espírito mexe com as nossas vidas. Eu sei que Teu Santo Espírito transforma. E nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo graça. E pedindo misericórdia também, ó Deus, pela igreja brasileira. Que o Senhor possa abençoar a vida destes que estão de pé, para que possam, ó Deus, priorizar aquilo que o Senhor quer que a gente priorize. Que a gente gaste aquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que é essencial, e que a gente possa abençoar a vida de tantas pessoas que não têm, ó Deus. Que a gente possa, ó Deus, nos interessar em levar a mensagem da salvação para aqueles que estão próximos de nós. E que nós possamos entender que aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos confiou, o Senhor vai prestar, nós vamos prestar contas para Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.